pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que agora é o maior canal de Química de todo o lindo e maravilhoso estado do Espírito Santo. E hoje eu venho apresentar a vocês mais alguns macetes interessantes sobre Química para que as pessoas que estudam essa matéria maravilhosa possam se dar melhor nos exercícios. Tem tantos exercícios que mostram coisas assim no Enem, em várias atividades. As pessoas que estão fazendo aí atividade em casa por causa da pandemia, tem muitas questões que abordam, por exemplo, a montagem de fórmulas químicas de algumas substâncias. E hoje, neste vídeo, eu vou mostrar a vocês um modo bem simples de entender e montar fórmulas químicas de compostos iônicos. Então, compostos iônicos são aqueles compostos que são formados por íons, ou seja, por um cátion, um íon positivo, e um ânion, que é um íon negativo. E geralmente tem alguns exercícios que mandam, por exemplo, montar a fórmula de um composto iônico genérico e dar várias alternativas de como montar essa fórmula química. E por isso é uma coisa que muitos alunos têm dificuldade, o professor passa a matéria e às vezes eles não entendem. Eu recebo no WhatsApp, inclusive, várias pessoas perguntando coisas a esse respeito, e é uma coisa bem simples, que é um raciocínio bem fácil de pegar, e por isso eu vou mostrar aqui neste vídeo de hoje como se faz a montagem de fórmulas de compostos iônicos por uma coisa que eu costumo chamar de regra do cruz-credo. Eu já falei sobre isso em um vídeo interessante, um professor meu já falou isso aí, eu acabei pegando esse modo de falar. Então nós vamos passar aqui um exercíciozinho hipotético desses que mostram nessas questões que vêm nas aulas online ou no Enem. Então nós iremos ensinar como monta a fórmula de um composto iônico. Vamos lá. Sai daqui, mosca! Então, vamos agora mostrar um exercício bem típico, bem característico daqueles que caem no Enem, que caem nessas aulas online sobre determinação de fórmulas de compostos iônicos, que é o seguinte. Temos o elemento A, que forma um íon A+3, e nós temos um elemento B, que forma um ânion B-2. Indique a alternativa que mostra a fórmula correta do composto iônico formado pelos elementos A e B. Letra A, AB. Letra B, AB2. Letra C, A2B. Letra D, A2B3. Ou letra E, A3B2. Então vamos agora mostrar como resolver esta questão e qual é a alternativa correta desse exercício. Bem, eu já vou falar aqui logo que a alternativa correta é a letra D, A2B3. E agora vamos explicar por quê. Aqui nós temos uma regrinha muito simples que mostra como fazer a fórmula química dos compostos iônicos, que consiste simplesmente em pegar esses íons A+3 e B-2 e colocar um do lado do outro. E aí vocês vão encontrar a fórmula química do composto iônico de uma forma bem interessante, que é a chamada regra do cruz-credo ou do cruzamento, que consiste no seguinte. Você pega a carga elétrica do cátion, o número da carga elétrica do cátion, no caso +3, você pega só o número 3 e usa esse número como o índice do ânion, que é o B. Ou seja, o 3 do +3 do cátion vai ser o númerozinho que fica embaixo do elemento B. Enquanto o número da carga do ânion, que no caso é B-2, vai ser o índice, aquele númerozinho pequeno, do cátion. Então, o -2 do B, você tira o menos, só o número 2 ele vai para baixo do A, enquanto o 3 da carga +3 de A vai para baixo do B. Então você tem um cruzamento. O número da carga de um íon se torna o índice do outro. E assim você tem a fórmula A2B3. Essa é a forma simples de você montar a fórmula química de compostos iônicos. A maioria dos compostos iônicos, cerca de 95% deles, você consegue montar a fórmula química facilmente, apenas colocando os dois íons lado a lado e usando a carga de um como índice do outro, apenas retirando os sinais de mais e menos. E assim você tem a montagem de fórmula de compostos iônicos pela regra do cruz-credo. E também você pode fazer o oposto dessa regra, porque dá para fazer
dá para você fazer da forma oposta também. Você consegue achar qual é o estado de oxidação de cada íon que forma o composto, simplesmente se você pegar o índice do ânion e colocar como carga do cátion e o índice do cátion como carga do ânion. E aí você coloca os sinais de mais ou menos de acordo com o tipo de carga, se é positiva ou se é negativa. E agora uma coisa muito importante que vocês têm que saber também é o seguinte, em alguns casos onde essa regra aí tem uma pequena complicação, que é quando nós temos dois íons, um cátion e um ânion, que a carga elétrica deles tem o número igual, porém os sinais opostos. Neste caso, fazendo essa regra de cruzamento, você teria os dois índices, tanto do cátion quanto do ânion, iguais. Neste caso, quando você tem um índice igual entre o cátion e o ânion, por exemplo, você tem Ca mais 2 e o O menos 2, você cruza a carga com o índice e você tem Ca2O2. Neste caso, você pode cancelar, ou seja, dividir eles por esse número em comum que eles têm, e assim você tem o índice 1 para cada um deles. Então a fórmula química será CaO. E neste caso, você pode pensar de dois jeitos, que tanto um quanto o outro vão funcionar para você fazer esse exercício, que é, você pode cancelar a carga do cátion com a carga do ânion, que são iguais, e assim você cancela os dois, e o índice do cátion e do ânion, dos dois elementos, será simplesmente 1. Então você terá CaO, FeS, AlN, etc. Ou seja, as cargas elétricas são iguais, se cancelam e o índice fica sendo 1. Ou então você pode fazer esse cruzamento e depois dividir um índice pelo outro, e aí o resultado vai ser 1. Então, se os dois índices dos dois elementos eles forem iguais, você pode cancelar e obter um índice 1. E outro, se no final do cruzamento que você fez, você tiver os índices dos elementos múltiplos um do outro, por exemplo, Ti2O4, que seria o Ti mais 4 com O menos 2, você faz cruzamento, daria Ti2O4, óxido de titânio no caso. Neste caso, você pode dividir eles pelo menor índice, e assim você tem TiO2, porque se os dois índices eles são múltiplos um do outro, você divide o maior pelo menor, você cancela eles e assim você tem TiO2. Então é assim que funciona. A regra do cruz-credo, do cruzamento, ela funciona para a maioria dos casos de você montar a fórmula dos compostos iônicos, mas tem esses casos especiais aí de o índice ser igual ou múltiplo um do outro. Nesse caso você deve fazer a divisão para obter o menor resultado possível. O único caso em que essa regra não vai funcionar perfeitamente será quando você tem dois íons, dois cátions ou dois ânions na mesma fórmula. Por exemplo, Fe3O4, que é a fórmula química da magnetita, que é um tipo de óxido de ferro. Neste caso, você tem dois tipos de íons de ferro, o ferro mais 2 e o ferro mais 3, os dois ao mesmo tempo na fórmula. Então, neste caso, você não consegue fazer esse cruzamento para você saber, por exemplo, o NOx dos íons. Então, tirando esses casos em que você tem compostos que têm dois tipos de cátion ou dois tipos de ânion diferentes, com estado de oxidação diferentes, nesse caso você não vai só nesses casos você não vai conseguir fazer esse cruzamento, mas para 95% dos compostos iônicos ele vai funcionar muito bem. Então, agora nós vamos fazer uma coisa bem interessante, que nós vamos fazer isso aqui na prática, montar a fórmula química de vários compostos iônicos, fazendo um pequeno sorteio aqui. Eu tenho aqui este frasquinho, e dentro deste frasco nós temos vários papeizinhos contendo alguns íons escritos. Os papeizinhos vermelhos são os cátions e os papeizinhos azuis são os ânions. Estão embaralhados, nós vamos sacudir aqui e nós vamos selecionar um papelzinho de cada, que terá vários cátions e ânions aleatórios para que a gente possa montar a fórmula química dos compostos formados entre eles. Vamos lá. Peguei aqui um ânion qualquer e um cátion qualquer. Agora vamos ver qual é o cátion e qual é o ânion e vamos montar as fórmulas químicas. O cátion é cromo mais 3. E o ânion, germanato, GeO4 menos 4. Então, vamos botar esses íons lado a lado e nós vamos achar a fórmula do composto iônico formado por eles pela regra do cruz-credo. Então, vamos lá.
Então nós temos aqui o cátion cromo mais 3 e nós temos o ânion GeO4 menos 4. 4 do ânion germanato vai ser o índice do cromo, enquanto o 3 da carga do cromo vai ser o índice do ânion germanato. Então a fórmula química do composto será Cr4GeO4 3. Então montamos a fórmula deste composto iônico e agora vamos para outro composto iônico. Ânion aleatório, cátion aleatório. Vamos ver o que o acaso nos mostra aqui. Titânio mais 4. Cátion. E o ânion é borato, BO3 menos 3. Então a fórmula química será Ti3, BO3, entre parênteses, 4. Próximo. Cátion bismuto mais 3. Ânion nitrato, NO3 menos. A fórmula será BiNO3, entre parênteses, 3. Olha só, veio um de cada. Então aqui nós temos magnésio, Mg mais 2. E selênio, Se menos 2. A fórmula química será MgSe, porque nós temos um cátion com carga mais 2 e um ânion com carga menos 2. Cargas iguais simplesmente se cancelam e aí os índices serão 1. Então a fórmula será simplesmente MgSe. Cátion ferro mais 3, ânion FeCN6 menos 3, ou seja, tanto o cátion quanto o ânion contém ferro. Isso foi aleatório. Então a fórmula será FeCN6. Os números iguais das cargas elétricas se cancelam. Alumínio mais 3, oxigênio menos 2, e esse é clássico. Carga o 2 do menos 2 do oxigênio vai para alumínio, o 3 do mais 3 do alumínio vai para o oxigênio, Al2O3. Vou tirar 2 aqui logo para poder olhar mais, para poder acelerar esse negócio. Vou pegar 3 pares aqui logo para poder fazer isso ser mais rápido, para não ficar tomando tempo no vídeo. Primeiro vamos ver isso aqui. Neodímio mais 3. Carbonato, CO3 menos 2. O mais 3 neodímio vai para o carbonato. O 3 vai para o carbonato e o 2 vai para o neodímio, então ND2, CO3, 3. Carbonato de neodímio, e aliás eu tenho esse composto aqui. Próximo, prata, Ag+, e silício, silicato, SiO4, menos 4. Nós temos o mais 1 da prata. Vai ser o índice do silicato, vai ser 1, o índice 1 não precisa ser escrito. E o 4 do menos 4 do silicato vai ser o índice da prata. Então a fórmula química será Ag4SiO4. Simples assim. Próximo aqui. Tório mais 4. É um cátion que não se mostra muito em livros, essas coisas, mas eu resolvi colocar aqui, porque ele é o único íon que o tório consegue formar. TH mais 4. E o ânion é carboneto, C-4. Não é um íon comum também. Então a fórmula seria simplesmente THC, porque o mais 4 e o menos 4 são iguais e se cancelam. É THC, mas não é tetraidrocannabinol, que é a substância da maconha. É carboneto de tório. É outra coisa bem diferente. Ferro mais 2, enxofre, menos 2. Mais 2 com menos 2 se cancela, a fórmula química é FeS. Cálcio, Ca mais 2. E pirofosfato, P2O7, menos 4. Então nós temos o 2 da carga do cálcio vai ser o índice do pirofosfato, enquanto o 4 da carga menos 4 do pirofosfato vai ser o índice do cálcio. Neste caso, quando a carga elétrica e dos elementos químicos é tipo múltiplo uma da outra, você pode dividir e aí você tem o menor número possível dos índices. Então, neste caso, a fórmula seria Ca4, P2O7, entre parênteses 2. Porém, como 4 e 2 eles são múltiplos um do outro, 4 é divisível por 2, e a fórmula química dos compostos iônicos ela é a fórmula mínima do composto, ou seja, o menor índice possível.
como você pode dividir esse índice por 2, então a fórmula química vai ficar simplesmente Ca2P2O7. Potássio, K+. Ferrocianeto, FeSN6-4. Muito simples essa aqui, K4FeSN6. Zinco mais 2, iodo menos 1, Zn2. Zircônio mais 4, sulfato menos 2. As cargas são múltiplas uma da outra, você pode dividir pelo número que divide tudo. No caso, são 4 e 2, os dois números são divisíveis por 2. Então, a fórmula química seria Zr2SO4, 4. Só que você pode simplesmente dividir tudo por 2 e assim você tem ZrSO4, 2. NH4 mais Cn menos. Cargas iguais, porém opostas, se cancelam, então a fórmula é simplesmente NH4CN. Chumbo mais 2. Nitrogênio menos 3. Pb3N2. Estanho mais 4. Fosfato menos 3. SN3PO4, 4. Espero que vocês tenham gostado bastante neste vídeo, tenham entendido o processo todo, que é bem interessante. E também venho pedir para vocês inscreverem-se neste canal, curtirem bastante esse canal, compartilhar nas suas redes sociais, levar esse conhecimento de química a mais pessoas. Inscreva-se também na minha página do Facebook, que se chama o Nerd da Química, e no meu blog, que também se chama o Nerd da Química. E também peço para vocês, vou divulgar aqui o incrível Projeto Show de Química, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, a UFES, que leva oficinas lúdicas de química para todos os lugares do Brasil. Vocês que são professores podem contratar o serviço desse projeto, que é um show de química, ou seja, uma apresentação bem interessante com várias experiências, tem um impacto visual incrível. E vocês podem também adquirir este livro chamado Show de Química, Aprendendo Química de uma Forma Lúdica e Experimental, que é simplesmente o livro de experiências de química mais completo do Brasil. E este livro pode ser muito útil para os professores que querem levar uma dinâmica interessante para os alunos, apresentar algumas reações bacanas, fazer experiências na sala de aula. É um guia prático de experiências bem interessante, que serve tanto para os professores dar uma melhor aula para os alunos, serve para as pessoas que amam química, assim como eu, que gostam de fazer experiências, terem uma inspiração para fazer os experimentos bem bacanas. E é simplesmente um livro muito completo, com mais de 160 experiências. Acessem o site do Projeto Show de Química, que eu estou mostrando aqui, e também acessem o site da loja virtual do Projeto Show de Química, que eu vou mostrar aqui, este endereço. E nessa loja virtual do Projeto Show de Química eu consegui vários produtos e super recomendo que vocês acessem essa loja, comprem seus produtos, façam suas experiências, professores deem suas aulas, espalhem a magia da química para todo mundo, porque é uma coisa útil e importante para o aprendizado das pessoas. Espero que tenham gostado desse vídeo, obrigado por assistir, obrigado pela paciência, obrigado pela empolgação, obrigado pelo carinho e valeu!